Boa noite a todos. Sejam muito bem-vindos a mais um trabalho espiritual do TCR Canto de Interlagos. Essa casa de luz, de caridade, que acolhe a todos com muito amor. Eu os convido a pegarem um copo ou garrafa com água para que sejam fluidificadas pela equipe espiritual, colocando o lenitivo, o remédio necessário para cada um de nós. E é com imensa alegria que vamos nos ligando aos nossos anjos guardiões que estão ao nosso lado. E assim como de costume, vamos para a nossa prece. Vamos sentindo a energia amorosa dos benfeitores celestes que nos amam e querem o melhor para todos nós. Senhor, nós te agradecemos por perceber que somos espíritos eternos e que o nosso empenho para podermos nos aperfeiçoar deverá ser grandioso. Sabemos que continuaremos em qualquer idade, em qualquer situação, nesse esforço de aprendizado uns com os outros, com a natureza e com os abnegados irmãos que já estão no plano espiritual, mas que vibram por todos nós. E todos queremos um planeta abençoado, harmonioso, cuidado por pessoas que amam tudo o que está à sua volta. E assim vamos mentalizando o nosso exemplo maior de perfeição, o Divino Mestre Jesus, que veio nos mostrar o caminho em direção ao Pai Criador. Nós vamos nesse instante para as nossas rogativas, para as nossas vibrações, doando um pouquinho de nós juntamente com a espiritualidade amiga, a irmãos mais necessitados ainda que nós. Vamos nesses locais de muita dor, de muita angústia, de desespero até, e com o nosso pensamento cheio de amor, vamos envolver esses irmãozinhos em energias positivas, em equilíbrio, tratamento. Sabemos, Senhor, que para a espiritualidade não existem empecilhos. Vamos nos hospitais, aos enfermos em seus próprios lares, amenizando um pouco as dificuldades, acalmando suas dores. Vibremos. Vibremos por todos os lares e pelo nosso lar, pedindo que Jesus entre em nossa casa, higienize todos os ambientes com a sua energia amorosa. E se tiver algum irmãozinho fazendo moradia em nossa casa, que sejam recolhidos e encaminhados para tratamento e esclarecimento no plano espiritual superior. Vibremos pelo nosso planeta Terra, pela sua harmonização, por todos os dirigentes de nações, pelas instituições em geral e por todos os recônditos onde houver sofrimento. Vibremos por todos os nomes que trazemos em nossa mente e em nosso coração. Um parente, um amigo ou um conhecido que sabemos necessitar do auxílio, que estejam receptivos a receberem todas as bênçãos de saúde, de paz, de harmonia, de serenidade e de amor. Vibremos. Que Jesus nos abençoe a todos e que o seu Evangelho possa ser divulgado em muitos locais e que através dele nós vamos tomando consciência das nossas responsabilidades. E assim nós agradecemos aos nossos anjos guardiões que sempre nos auxiliam com as suas intuições, com as suas inspirações. Agradecemos ao nosso Pai Criador de infinito amor e bondade e ao nosso Mestre Jesus, nosso irmão de todos os momentos. E assim nós pedimos, fique conosco, Senhor, por hoje e sempre. Fé e equilíbrio em todas as direções. Reflexão do livro A Vida em Família, do autor espírita Rodolfo Caligares. Ele vai nos incentivar sobre a técnica do incentivo, porque dentro da família
tem que haver essa relação de incentivar um ao outro. Por que isso? Porque a vaidade e o orgulho são os que provocam, né, algum estrago, algum estremecimento das relações entre o casal, né, marido e mulher, entre pais e filhos. Por que isso? Porque é na convivência diária que as fraquezas e imperfeições acabam por revelar-se. Quer dizer, é no dia a dia que a gente vai vendo o defeito do outro, né? Dando margem a uma série de decepções recíprocas. Um se decepciona com o outro por causa disso. E ao sofrer o impacto dessas revelações, porque é uma grande descoberta, né? Nenhum nem outro tem a delicadeza de desculpá-las. Ah, você pode me perdoar? Ninguém fala isso, né? Pelo orgulho. Ou ter a humildade ou a superioridade de suportar algumas desavenças, né? Algum defeito do outro. Então, o cônjuge, quer dizer, marido e mulher mais inteligentes, utiliza a vaidade do outro, utilizando o que será, hein? Seria uma técnica do incentivo. O que é isso? É uma técnica que consiste em elogiar as habilidades, né, as qualidades, os traços positivos do companheiro. Ah, isso existe sim. Se nós formos observar, cada um de nós temos as partes boas, né? Então, fazer com maior sinceridade, sim, mas não vamos pegar aquelas qualidades que não existem nele, né? Tem que ser com maior, assim, sinceridade, tem que ser aquilo que é verdadeiro. E visando ressaltar o que ele realmente tem de melhor. Ah, como eu não enxergo nada de melhor? Sim, falta de percepção, né? Então, nunca se deixe envolver nas vibrações negativas, né? Querendo só ver os defeitos. Mas, se possível, procure mudar o conteúdo dessa relação, dessa observação, né? Retirando o ambiente negativo, o que não é bom, substituindo com alegria, entusiasmo e fé nessa relação. Então, a forma de corrigir o companheiro ou a companheira conforme a lei do bom viver, porque existe uma relação que permeia em cima daquilo que é bom, né, daquilo que é positivo. Então, tudo isso chega a produzir, parece que não, né? Mas chega a produzir verdadeiros milagres na relação entre os casais. Nós sabemos que a caridade sublime que Jesus nos ensinou, né? Falou, temos que ter caridade até entre os casais, claro. Consiste no que essa caridade que Jesus tanto nos ensinou? Consiste na benevolência de usar sempre, mas sempre, a serenidade, o amor, né? A boa observação e ainda podemos exercitar essas virtudes muito sublimes, dirigindo as palavras de consolo, de encorajamento e de amor. Porque nós não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito. Quer dizer, nós não estamos aqui para acabar com a imperfeição do outro, né? Mas sim observar o outro lado, que é a parte boa. E também nós estamos aqui na relação com o outro para completar o que está inacabado no outro. Eu também tenho um aspecto inacabado, um aspecto imperfeito, aí para eu poder completar em mim ou até no outro não consigo, né? Mas eu posso incentivar, por isso que é a técnica do incentivo. Aí você tem que perceber que você tem que usar a tática do amor, sempre na fé e equilíbrio em todas as direções. Muita gente se queixa de que periodicamente
o lar vira um pandemônio. Muita gente me afirma que às vezes percebe que a família está empolvorosa, que alguma força negativa parece ter penetrado o lar. Imaginam que houve trabalhos de magia, alguém fez algum trabalho forte. Todo esse contexto popular em que nós queremos atribuir aos outros questões que estão sob nossa responsabilidade. Manter a nossa casa em paz, manter o nosso lar em ordem é alguma coisa de nossa alçada, é alguma coisa que está sob nossa responsabilidade, sob nossa custódia. No entanto, é válido pensar que pelo fato de se reunirem dentro de casa criaturas com os mais variados pendores, caracteres, temperamentos, muitas vezes a família sofre mareios afetivos, emocionais, sentimentais, que redundam de fato em perturbações de ordem espiritual. Dentro de casa, existem aqueles cujo temperamento leva-os a debochar dos outros, a condenar sempre, jamais elogiar, apenas veem defeitos. Aqueles que falam aos gritos, os que são sempre grosseiros ao se expressar junto aos familiares, aqueles que têm sempre um alfinete pronto para as alfinetadas comuns dentro de casa, os que falam jogando piadas, com segundas intenções, e ferem o temperamento daquele que é mais sensível ou que é pavio curto, e aqueles que dentro de casa nem pavio têm. Explodem por qualquer coisa. Natural é pensar, nessas ocasiões, que nós estaremos dando margem a infiltrações espirituais inferiores. Como disse-nos o apóstolo Paulo, nós estamos o tempo todo sendo observados por uma nuvem de testemunhas. Mas se temos testemunhas apostando em nosso crescimento, em nossa virtude, em nossa felicidade, não podemos descrer que haja outras testemunhas investindo em nossa queda. São aqueles inimigos do nosso pretérito, de nossas vidas passadas, de nossa existência presente. Eles estão sempre à espreita de nossa fragilidade, de um gesto em falso, de uma vivência incorreta, para que possam nos provocar malestares, aturdimentos, desarmonias, com o prazer patológico de nos ver sofrer. Acontece que essas circunstâncias são quase sempre criadas por nós. Na liberdade que temos de fazer e de deixar de fazer, nós somos aqueles que não refreamos a língua, imaginando que todos aqueles que vivem dentro de casa conosco na família têm obrigação de aturar, de suportar nosso temperamento, nosso mau humor, nosso caráter intempestivo, nosso pavio curto. E ao pensarmos dessa forma, estamos desrespeitando, ainda que dentro de casa, os outros que, embora nos gostem, nos estimem, são pessoas diferentes de nós. Será sempre importante que nos coloquemos no lugar dessas pessoas. Essa empatia se faz indispensável. Se eu estivesse no lugar dessa criatura, de minha mulher, de meu marido, de meu filho, de meu irmão, de minha tia ou avó, como é que eu gostaria de ser tratado dentro de casa? Que tipo de coisas eu gostaria de ouvir? Que tipos de outras coisas eu não gostaria de ouvir? Desse modo, a vivência dentro do lar seria marcada pelo respeito recíproco, em que cada qual, desempenhando o seu papel, estivesse atento a não ferir o outro, a não desabonar o outro. Nada obstante, tivéssemos todo o espaço para dizer as coisas que estão certas, aquilo que está equivocado, o que precisa ser corrigido na pauta de nossa vida cotidiana dentro de casa. Como estamos cercados, vale repetir Paulo, por uma nuvem de testemunhas, quando nos despautamos dentro do lar, qual é o tipo de testemunhas que nós convidamos para participar conosco da vida íntima da casa? As entidades perturbadoras,
espíritos desajustados ou enfermiços, aqueles que, de caso pensado, desejam provocar em nossas vidas desestruturações, e aqueles que estão enfermados, hebetados, aturdidos e que nem têm ideia de que se aproximando de nós nos estarão prejudicando. Estão inconscientes da realidade em que estão vivendo, mas nem por isso eles deixam de ser atraídos por nós quando realizamos as coisas indevidas. Por isso, pode haver sim influências espirituais bastante nefastas dentro de nossa casa, ou influências leves, em função do estilo de vida que adotemos viver em família, em razão de tudo aquilo que decidimos fazer junto aos nossos familiares. Se a nossa proposta for de viver o respeito, o amor, a harmonia, certamente atrairemos nobres espíritos para bafejar nosso lar. Mas se fizermos diferente, certamente as nossas companhias não serão nada agradáveis.